E aí, meus queridos e queridas da Atualize, como é que estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Meus queridos, meus amados, hoje o vídeo vai ser bem relevante e eu creio que tu estás na expectativa de essa dívida pode fazer o banco te processar. Eu vou te explicar nesse vídeo algumas coisas que tu tem que entender sobre dívidas que viram processos, que viram problemas. E como tu também vai entender aonde tu vai achar essas dívidas. O que acontece? Às vezes a gente acha que não tá processado, mas tá. Ai, Vinícius, mas eu tô esperando que chegue a cartinha do correio. Às vezes o cara não consegue te estimar porque tu trocou o endereço, tava desatualizado, enfim. Eu vou te explicar nesse vídeo quais são as dívidas que podem acarretar esse tipo de problema da vida. Sabe que atualmente se endividar e ficar devendo tá muito fácil, né, gurizada? Porque principalmente as dívidas estão sendo contraídas porque o nosso salário não aumenta e as contas todas aumentam. Ponto. E a gente precisa viver. E o viver tá muito difícil e muito caro viver hoje em dia. Então eu vou tentar te mostrar quais são os produtos que realmente o banco vai te processar. Vamos lá. Principais dívidas que a gente pode contrair de um banco e quais são os problemas. Vamos lá. Cartão de crédito, a dívida principal que a grande maioria dos bonecos fica, não tem o que fazer. A gente estoura o limite, a gente às vezes vive no all-in, ou às vezes a gente quer comprar uma coisa que a gente quer muito e a gente acha que vai conseguir pagar. Empréstimo pessoal, o endividamento mais rápido e fácil, porque esse tipo de produto em específico eu preciso que tu preste muita atenção quando tu for pegar. Porque o empréstimo pessoal, ele serve principalmente para sanar aquele probleminha em 12 dias e tu fica 2 anos pagando. Então, o empréstimo pessoal para mim é uma dívida muito ruim de pegar. Terceira dívida, financiamento, tanto de casas como financiamento de veículos. Esse aí também é um tipo de dívida que a gente acaba entrando. O cheque especial, uma dívida bem agressiva, porque ela te estoura. Cheque sem fundo, que ainda existe. Tem pessoas que ainda dão cheque, por incrível que pareça. E débitos bancários, que vamos supor que é tarifas que tu acaba não pagando, tá? Tarifa de conta, alguma tarifa porque tu tá com o limite excedido, aí entra uma multa pro limite excedido, entram juros, e aí vira uma bola de neve bonita que o nego não consegue saber para onde vai. Então, essas são as principais dívidas que eu creio bancárias que pode te encralacar. Não tem outro tipo de dívida que vai te judiar. Tá, Vinícius? E dessas dívidas, quais são as que eu tenho que tomar cuidado? Pessoal, empréstimo pessoal, financiamento e o valor dependendo do cartão de crédito. Vamos lá. Empréstimo pessoal, a grande maioria dos bancos te processa, porque o único vínculo é o teu CPF. Só que tem alguns casos de bancos, tá? E dependendo do valor que tu deve, não vão te processar. Vou dizer alguns casos de bancos aqui que, no meu ver, não processam, mas eu não tô dizendo que isso é exclusividade, tá? Santander, Nubank até então não estava processando, Mercado Pago dependendo do valor. Se tu pegou um valor muito alto, cara, a tendência é te processar. É que nem o cartão de crédito. Tu pegou e contraiu uma dívida do cartão de crédito de 5 mil, em 4 meses virou 10 mil reais. Pode ser que eles entrem na justiça. E aqui é que tá o problema. A dívida, e eles não entram na hora. Primeira coisa, como é que vai funcionar todas as etapas do processo até entrar... Quer dizer, a dívida até entrar no processo. Tu deveu mais de 90 dias, o teu nome já está nos órgãos de proteção ao crédito. Já vai estar lá. No Boa Vista, COD, Serasa. Vai estar ali bem bonitinho. Beleza. Chutei o balde, como eu já escutei vários aqui. Eu vou pegar empréstimo da Nubank, vou cancelar o aplicativo e deu, paguei a dívida. Não. Então, eles vão vai entrar o teu nome no SPC e Serasa e tu acha que só isso que vai acontecer? Às vezes não. Depois de 90 dias, eles começam a fazer as cobranças extrajudicial. O que significa extrajudicial? Eles estão te cobrando antes de processar. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Pode ser que pare no extrajudicial, pode ser que não pare. O problema é que assim, ó, gera-se um custo para o banco entrar na justiça e tem que ver se esse custo é viável.
O que eles vão verificar? Primeiramente, se tens bens no teu nome. Vai verificar se tens algum dinheiro, alguma conta. Na verdade, o dinheiro na conta ele não consegue ver, mas ele consegue ver se tem móvel, carro, veículo ou casa. Se tiver, dependendo do valor, eles entram na justiça. E agora é o pulo do gato, tá? Vinícius, como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu descubro? Porque tá, vou ficar devendo, azar, vou dar o louco. Como é que eu posso me preocupar em questão do processo? Porque a gente sabe que a dívida ela caduca em 5 anos. Caducou? Show! Beleza, limpou o nome, vida que segue. É só não focar aquele banco que tu ficou devendo e já era. Mas, como saber se eu vou ter dívidas no meu nome? Processos. Que isso sim, quando entra no processo é que tu tem que ficar alerta. Que tu não pode ter dinheiro na conta. Tu não pode ter um monte de... Tu não pode, aquela casa, aquele veículo que tá no teu nome pode sofrer uma marcaçãozinha bonita. Como assim? Ficar alienado. Alienação fiduciária ao processo. Pode acontecer. Tua casa pode acontecer. Ah, em casa não pode. Pode. Sicredi alienou minha casa por uma dívida. Que hoje eu já paguei. Mas alienou. Então pode. Sicredi, Sicob, cooperativas de crédito amam. E não interessa o valor de colocar na justiça. Então assim, ó. Eu vou te mostrar aqui um site que é gratuito. Não é site vinculado ao governo, nem a processos, mas é um site especializado em processos. Inclusive eu não recebo nada por esse site. Eu tô falando tudo aqui gratuito. Telinha aí. É o jusbrasil.com.br. É um site privado, tá? Tu coloca aqui o teu CPF bem nesse meio. Aqui. Tu vai colocar o teu CPF. E aí depois ele vai entrar aqui, ó. Verificamos, ó, que tem um processo no teu nome. Verificar processos. Aí eu já tô aqui, ó. Tá aqui. O Vinícius Processos. Que tem no meu nome. Só que aí tu vai ver aqui, ó. Encerrado. Encerrado. Caixa Econômica Federal. Ó. Encerrado. Só que tem que te preocupar com o quê? Em andamento. E claro, se tu tiver no primeiro, é tu contra alguma coisa. Mas se tu tiver como esse específico aqui, ó, Laticínios Frisos versus Vinícius Vedo Cardoso, significa que Laticínios Frisos está em processo comigo ainda. Isso aqui é pra justificar aí os bonitão de plantão, dizendo que eu não tô no cadinho, não tô nada. Tá aqui, ó. Aqui já tem uma empresa. Aqui, ó. Essa dívida da União entrou no meu cadinho. Então assim, ó, gente, eu não tô aqui pra falar coisas que eu não sei do que eu não vivi, tá? É para ajudar. Então, cadastre esse site e fica acompanhando o Jus Brasil. É bom acompanhar, é bom verificar se tens algum processo em andamento no teu nome. Então, se tiver lá, vamos supor aqui, ao invés de União Nacional, tiver Banco Itaú versus o teu nome. Cara, te preocupa, não deixa o dinheiro parado na conta, não faz nada na conta. Fica ligado. Por quê? Qual é o rito processual? Primeiro eles vão pedir pra te defender, provavelmente tu não vai no processo, eu fiz isso várias vezes, e o juiz vai dar tudo pro cara, ó. Tudo que ele te colocou no processo ele vai ganhar, porque tu não te defendeu. E aí o que o juiz manda? Vamos lá, agora vasculha tudo que tá no CPF do cara. E vai vasculhar tudo que tá no teu CPF. Não achou nada? Eles para e arquiva. Em cima desse arquivamento, que demora anos aí, ó, vou botar aí no mínimo uns 3 anos de processo total até que entre no teu nome. 3 anos, gurizada. A partir deste arquivamento do processo, contabiliza 5 anos para ter o período de prescrição. Isso aí em processos tá, diretamente aqui. Então, é mais trabalhoso. Então, se tu tiveres um processo no teu nome, o tempo de caducação demora mais. Acontece? Acontece. Só que o processo tem que estar parado. Então esse é o detalhe. Ah, Vinícius, uma união. União não prescreve, não tem esse período de prescrição, porque ele entra no cadinho e ó, pra ti. Deu. Tu não consegue mais te livrar. No cadinho, o que acontece? Eles vasculham todo o teu CNPJ, não tem nada no CNPJ, passa pro CPF e vira dívida ativa no CPF. Então, pessoal, esse site aqui, já anota aí, é fundamental pra ti que tá devendo no futuro, entender se vai valer a pena ou não, o que vai acontecer. Esse é o rito. Então, quais são as dívidas que vão poder acontecer? Depende do valor que tu pegar e depende do banco. Pode processar cheque especial? Pode, mas é muito raro. Porque não vale a pena o banco entrar... Ah, tu tá devendo 5 mil no teu cheque especial. Não vale a pena o banco entrar. Agora 15, 20 mil. E se tu tem algum bem em garantia, o banco começa a verificar se realmente há viabilidade financeira ou
Não. Então dá uma olhadinha que sim acontece. Esse site tá aqui, tudo gratuito. Só não faz burrada. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Pô, gostei desse vídeo que eu faço. Só deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a crescer. Valeu!